Passando neste momento para falar a distribuição dos projetos para as comissões permanentes, que deverão emitir pareceres sobre os mesmos. Projeto de Lei Legislativo número 4 de 2019, Projeto de Lei Legislativo número 5 de 2019, Projeto de Lei número 8 de 2019, Projeto de Lei número 9 de 2019, Projeto de Lei número 10 de 2019 e Projeto de Lei número 11 de 2019 para a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, que está sob a presidência do vereador Daldo, a quem eu solicito que indique o relator dos projetos. Saudação ao senhor presidente, extensiva aos demais colegas vereadores, a colega vereadora, as pessoas que honram com vossas presenças. Designo para relatar o projeto de lei 0809 a vereadora Maria de Fátima e o 010-011 ao vereador Rodas Frederico Chu, e o projeto de lei legislativa 0405 a minha pessoa. Os mesmos projetos para a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, que estão sob a presidência do vereador Ludwig Conrad, a quem solicito que indique o relator dos projetos. Projeto de Lei Legislativo 0405 por José Eduardo da Silva. Projeto de Lei 08 a minha pessoa. Projeto de Lei 09 ao vereador Marcelo de Carvalho. Projeto de Lei 010/2019 Marcelo de Carvalho. E Projeto de Lei 011/2019 a minha pessoa. Agradeço então aos presidentes das comissões por indicar os relatores aos projetos. Passaremos de imediato à votação dos projetos. Projeto de Lei número 6 de 2019, que fixa limite de dispêndio com a promoção do 10ª feira de produção e de outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar sobre o projeto pelo tempo regimental. Concedo a palavra ao vereador Daldo Pedro Vinho. Reiteradas saudações ao senhor presidente, extensivo aos demais colegas vereadores, as pessoas que honram com vossas presenças, destacando aí na pessoa do Gilson Becker, secretário de Agricultura, ou Obras, Saneamento, também Agricultura, onde nós tratamos especificamente esse projeto, da importância que tem quando vem a esta casa pedir autorização para realizar a Feira da Produção. Saudamos Nelly Gates também, assessor de gabinete, na pessoa da Deise Borges e do Dr. Marcelo Schmidt, nossos assessores, os demais pessoas, suplentes vereadores que estão, demais pessoas, sinto saudade, também o Lucas, da imprensa, o Jornal Arauto, sinto saudade nesta casa. E dizer que sempre vimos e vamos ver e defender com muito bons olhos, Pedro, quando trata-se de Feira da Produção. Isso nada mais, nada menos é do que nós valorizar as nossas agroindústrias, os nossos agricultores, aquelas pessoas que lutam dia a dia e conseguem transformar o seu produto e poder comercializar em nosso município. Gilson, parabenizo pela iniciativa de vocês terem mandado cedo para esta casa, já preparando, eu sei que tem todo um rol, ou todo um trabalho prévio de licitação, de poder ter também lá a estrutura disponível que precisam para poder realizar essa feira da produção. Pede o Poder Executivo a nós que nós autorizamos um valor de R$90 mil para esta feira da produção. Sabemos que esse valor pode ser no primeiro momento um valor alto, mas sabemos também que ele tem um retorno extremamente importante para o município em termos de fazer ele alavancar pessoas que vêm, além de comercializar, vêm visitar, vêm comprar e vêm também colocar o município, de certa forma, na vitrine para poder, amanhã depois, atrair novos investimentos. Então, eu quando falo em analisar projetos dessa envergadura, eu sempre digo que não são gastos, e sim são investimentos. Gasto é quanto gasta, não tem retorno. Investimento é quanto investe naquelas pessoas que produzem e transformam o seu produto, e além disso envolve toda uma conjuntura de pessoas que vêm visitar essa feira da produção. Portanto, de minha parte, sei que também, imagino os demais vereadores, vimos com muito bons olhos, entendemos que este é o caminho para nós, se nós quisermos incentivar os nossos agricultores, as nossas agroindústrias. Hoje nós podemos nos orgulhar que Veracruz, lá no tempo de 2000, dia 4 de agosto, quando iniciou o empate com o Dolão, na Praça Tirídia, quando não tinha mais nem feira de produção, hoje nós temos agricultores ou agroindústria
comercializando em todas as feiras do estado, ou seja, Expo Direto, ou seja na Expo Aguafuba, ou seja na Expo Inter, onde quer que seja, nós rodamos por aí e tem agricultores ou tem agroindústria de Veracruz expondo e comercializando seus produtos lá. Isso é porque existe incentivo, existe acompanhamento, existe trabalho técnico em cima disso. Portanto, tem sim meu voto favorável e tenho certeza que terá nesta casa de todos os vereadores esta aceitação também. Era isso, muito obrigado. Agradeço pela manifestação por parte do vereador Dalvo e a palavra continua à disposição. Não havendo mais interesse, os demais vereadores se manifestar sobre o projeto de lei número 100 de 2019, coloco em votação juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis, sentados, contrários, se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 7 de 2019, que dispõe sobre a concessão de revisão geral anual aos servidores públicos municipais e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar sobre o projeto pelo tempo regimental. Não havendo interesse, coloco em votação o projeto de lei número 7 de 2019, juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis, sentados, contrários, se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei legislativo número 1 de 2019, que dispõe sobre a concessão geral anual ao prefeito municipal e vice-prefeito e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar sobre o projeto de lei pelo tempo regimental. Não havendo interesse, coloco em votação o projeto de lei número 1 de 2019, juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis, sentados, contrários, se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei legislativo número 2 de 2019, que dispõe sobre a concessão de revisão geral anual aos secretários municipais do município de Veracruz e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar sobre o projeto pelo tempo regimental. Não havendo interesse, coloco em votação o projeto de lei número 2 de 2019, projeto de lei legislativo 2 de 2019, juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis, sentados, contrários, se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei legislativo número 3 de 2019, que dispõe sobre a concessão da revisão geral anual dos subsídios dos vereadores e da outra providência. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar sobre o projeto pelo tempo regimental. Não havendo interesse dos senhores vereadores se manifestar sobre o projeto de lei legislativo número 3 de 2019, coloco em votação juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis, permanecem sentados, contrários, se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 1 de 2019, que dispõe sobre a revisão geral anual aos cargos de provimento efetivo e ao quadro de cargos em comissão e funções gratificadas da Câmara Municipal e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar sobre o projeto pelo tempo regimental. Não havendo interesse, coloco em votação o projeto de resolução número 1 de 2019, juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis, sentados, contrários, se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Nós temos uma indicação da casa. Há interesse por parte do vereador Marcelo? Não. Passaremos então de imediato para a manifestação dos vereadores inscritos nos assuntos pessoais. A ordem dos assuntos pessoais, vereador Marcelo, há interesse? Portanto, a palavra está à disposição do vereador Marcelo Rodrigues de Carvalho. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, comunidade aqui presente a saudar a noite de hoje, nossos secretários municipais, aos funcionários municipais que estão presentes, nossos assessores, meu colega
Gilson Wiser, suplente vereador, e as pessoas do nosso amigo Lucas, do Jornal Arauto. Hoje venho aqui especialmente tratar um assunto de suma importância para a nossa comunidade veracruzense. Assunto este que já mencionei nesta tribuna em outras ocasiões. Nossa saúde pública, que parece estar regredindo no tempo. Por isso, meu nobre colega e hoje presidente dessa casa, Valdir Yuspa, gostaria que fosse solicitada uma reunião com a administração do Hospital Veracruz, pois fui o representante dessa casa quando foi tomada a decisão de passar a administração do Hospital Veracruz para a nova equipe administrar o mesmo. E, sinceramente, até o momento, não consegui ou não tenho informações sobre mudanças e melhorias. Exemplo disso é que diariamente lemos e somos marcados em postagens junto às redes sociais por pessoas que são mal atendidas ou não conseguem o atendimento adequado aqui em Veracruz. Eu mesmo posso citar vários exemplos, se assim for necessário, pois só para passar uma noção do que ocorre para vocês, o último caso que presenciei foi o de uma funcionária de um ateliê que foi levada às 10 horas da manhã para o plantão e às 15 horas da tarde ainda não havia recebido atendimento. E pasmem, a paciente foi esquecida na sala de observação. E como se não bastasse o esquecimento, quando a médica foi enfim atender a mesma, sua primeira pergunta foi: a senhora almoçou hoje? Estou falando isso aqui, pois presenciei o fato e fiquei indignado com o tamanho descuido por parte de todos que estavam trabalhando, pois esquecer o paciente por 5 horas sem atendimento é no mínimo inexplicável. Outro fato que vem aqui solicitar informações e ajuda aos demais colegas vereadores é para que juntamos forças e orientações para ver o que podemos fazer para ajudar a nossa comunidade veracruzense na questão do transporte para a realização de exames. Pois é inacreditável que hoje uma família que não consegue seu atendimento aqui em Veracruz ou em nossa região, nas tais referências, as quais já está mais que comprovado que não estão funcionando como deveriam, no desespero e na angústia de salvar a vida de seus familiares, chegam a fazer empréstimos bancários para pagar exames particulares ou consultas em Porto Alegre. E como todos sabem, por estarem pagando particular, o que não conseguiram aqui no SUS, ou não aguentaram esperar, porque muitas vezes o sistema é lento, essas pessoas não possam sequer contar com o transporte municipal de saúde do município, que vai todos os dias a Porto Alegre. Existem várias famílias nessa situação, por isso precisamos criar uma forma que permita que, caso a família foi atendida na rede municipal de saúde do nosso município e não tenha conseguido o atendimento adequado e ágil, passando assim a procurar um atendimento particular, possam pelo menos usar o transporte de saúde, o que é gratuito. Aproveito o espaço também para mais uma vez lembrar a nossa comunidade que não acompanhou meu pronunciamento nessa casa, quando coloquei o meu cargo de líder de governo à disposição ao senhor prefeito municipal, por não concordar com certos posicionamentos do mesmo, chegando a votar contra projetos de sua autoria. Para vocês, informo que o líder de governo precisa sempre defender os projetos do senhor prefeito. Porém, eu sempre defendi e debati sobre o que acho correto e jamais aprovaria um projeto que não concordo. Por isso, hoje não sou mais um líder de governo, pois, como já disse, e peço desculpa pelo meu palavreado, mas nunca estive de rabo preso com ninguém. Por falar em líder de governo, após eu ter deixado o cargo, o novo nomeado foi meu colega José Brito da Silva, o qual, pelo visto, também já abandonou o cargo. E pelo que me consta, até o momento, o espaço do amigo José João da Silva, tá, José Brito, tá, e pelo que
que me consta, até o momento, não entrou nova indicação de líder de governo nessa casa. E caso tenha algum líder de governo nomeado hoje, nessa noite, gostaria que o mesmo respondesse por onde anda o chefe do executivo, pois muito tem se observado a ausência do mesmo nos últimos dias. Seria isso, meu presidente. Agradeço pela manifestação nos assuntos pessoais do vereador Marcelo e o próximo vereador inscrito, vereador Márcio Fernando Lila. Saudação ao senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadora, comunidade já saudada, secretários, autoridades, imprensa. O que me traz a essa tribuna, creio que ainda não é do conhecimento público, numa totalidade, é a entrada nesta casa, vindo da mesa diretora, do projeto de lei legislativo 004/2019. O que diz este projeto, conforme o secretário já fez a leitura? Artigo 1º. Os cargos de assessor de bancada previstos da estrutura administrativa do Poder Legislativo de Veracruz ficam extintos. Até aí tudo bem, sou favorável. Se é para cortar gastos, vamos cortar. Agora, o que causa surpresa é o artigo 2º. Fica o Poder Legislativo autorizado a criar mais 4 cargos de assessor legislativo. Não quero crer que estes 4 cargos de assessor legislativo sejam em compensação à extinção dos cargos de assessor de bancada. Ou seja, sabemos que 4 partidos que possuem assessor de bancada hoje, o cargo ainda existe, apoiaram a chapa encabeçada pelo senhor Valdir Yusko. E não quero eu crer aqui que esses 4 cargos criados sejam ocupados por hoje os 4 assessores de bancada que o conduziram há 2 anos na presidência desta casa. Gostaria de perguntar se o presidente não estaria legislando em causa própria. Legislar em causa própria fere o artigo 37 da Constituição Federal, que diz do princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E outra coisa que diz o projeto, o assessor da presidência também passará para uma CC3 em vez de CC2. E para relembrar os senhores também, as senhoras aqui presentes, o vereador Valdir, quando esteve na presidência dessa casa, foi campeão em alterar vencimentos e também criar cargos. Peguei alguns, entrei no site da Câmara, projeto de lei legislativo 001/2014. O cargo de assessor jurídico previsto na lei 658 de 15 de dezembro de 1987 passa de CC4 para CC5. Projeto de lei legislativo 004/2015 cria um cargo de comissão de assessor legislativo e dá outras providências. 12 de janeiro de 2015. Naquela época, a vereadora Taca, a senhora também votou contra esse projeto. Eu, a senhora e o vereador Gilberto. Projeto de lei legislativo 007/2016 cria um cargo de comissão de assessor de imprensa. Nós tínhamos já um assessor de imprensa e foi criado mais um, de tanta notícia que nós tínhamos para divulgar. Naquela época, todos os vereadores aqui presentes, na época, não estavam presentes o vereador Dalvo Vinho e José Eduardo da Silva, mas todos, creio eu, por uma pressão, tanto dos vereadores que eram contra, como da comunidade, este projeto foi reprovado por 7 votos a 0. E diz na matéria do Jornal Arauto, conforme o presidente da Câmara, o vereador Valdir Yusko, a aprovação do parecer indica a necessidade do cargo por uma questão técnica. Já a reprovação do projeto teria sido uma questão política.
Yusman explica que a intenção era criar um segundo cargo de assessor de imprensa somente durante o período de licença maternidade do servidor que ocupava o cargo. Esse cargo seria criado somente pelo tempo de licença e depois seria extinto. Será que seria extinto? Sorte que reprovamos na hora. E a gente sabe que a licença maternidade era alguns meses. Creio que nós estaríamos naquela época bem assessorados com demais cargos que poderiam, na licença da Fernanda, se não me falha a memória, era assessora na época, que poderia então uma outra pessoa suprir a sua ausência. E tem mais um projeto legislativo 008-2016, peço o espaço do vereador Flávio. Cria um cargo em comissão de assessor de bancada. Então, em 28 de março de 2016, ainda se criou o assessor de bancada, também na presidência do vereador Valdir, e hoje ele quer extinguir. Mas eu volto a pisar na comunidade. Sempre você favorável à extinção de cargos. Que se extingam 7 e não se criem mais 4. Porque se é para ajeitar o lado político que o senhor precisa, devido à sua recondução à presidência desta casa, estaremos, a partir da manhã, tomando outras questões legais, porque legislar em causa própria não será admitido dentro desta casa. Seria isso, muito obrigado. Agradeço pela manifestação por parte do vereador Martin e o próximo vereador inscrito, o vereador Dalmo Pedro Lima. Eduardo, passa a palavra ao vereador Eduardo Viana. Uma saudação ao senhor presidente, senhor Valdir Usto, uma saudação aos demais colegas vereadores, uma saudação à equipe de funcionários da casa, uma saudação às pessoas já saudadas. Assumo essa tribuna dos assuntos pessoais neste momento para fazer uma reflexão diante dos fatos, dos últimos acontecimentos. Sempre é bom nós realizar uma reflexão. E eu buscar nessa reflexão uma história do homem chamado Mardoqueu. Este homem judeu, ele foi primo da rainha Esther, que ele criou como a sua filha. Mardoqueu era um dos judeus que foi exilado pela Babilônia. Um dia Mardoqueu soube de uma conspiração que teve contra o rei Assuero, correu apressadamente, relatou o episódio a Esther. Esther, que era próxima ao rei, contou ao rei, e os dois conspiradores foram assassinados. Conta também a história que Mardoqueu sempre ficava à porta do palácio, e quando passava o chefe da guarda, poderoso Amã, todos se prostravam para Amã, mas Mardoqueu não se prostrava. Conta a história que Amã, muito irritado com a decisão de Mardoqueu, começou a arquitetar para destruir Mardoqueu e também o povo judeu que estava na Babilônia. Mas, uma noite dessa, o rei perdeu seu sono, começou a ler os escritos do seu reinado, dos seus antecessores, e leu a história de Mardoqueu, que tinha salvado ele daquela conspiração. E na história também dizia nos escritos que não tinha dado devido
honraria para esse gesto nobre do Mardoqueu. Pela manhã, muito cedo, Amã chega até o rei com a intuição de apresentar um novo plano, que já tinha construído uma forca para Mardoqueu e também para destruir o povo judeu. Mas Naamã foi surpreendido pelo rei. O rei perguntou a Amã, o chefe da guarda: o que devo fazer para honrar um homem que fez isso e fez aquilo pelo rei? Amã rapidamente pensou que era ele e desejou as melhores honrarias, a melhor vestimenta, o cavalo mais nobre do reinado, para desfilar entre o povo e saber que o rei estava honrando aquela pessoa. Quando Amã relata isso ao rei, o rei olha para Amã e diz: isto eu quero que você faça a Mardoqueu. E como o cavalo de Amã era o melhor cavalo do reinado, porque ele era o chefe da guarda, Amã teve que botar Mardoqueu no seu cavalo, com vestes reais, e puxar Mardoqueu pelo meio da cidade. E vendo as honrarias que o rei tinha dado para Mardoqueu. Esther, sabendo já do plano de Amã, não tinha conseguido relatar com precisão ao rei, mas em seguida ela esteve diante do rei e contou também da armação que Amã tinha conspirado contra o povo judeu que estava lá na Babilônia. Resumindo, aquele mesmo dia que estava marcado para Mardoqueu morrer pela forca de Amã, o próprio Amã foi que morreu na sua forca que preparou. Então é o momento de nós fazermos uma reflexão, todos nós, como seres humanos, pessoas que somos, entendemos que planejamos bastante coisa, mas quem maneja é Deus. Muito obrigado. Agradeço pela manifestação por parte do vereador Eduardo Viana e o próximo vereador inscrito, o vereador José Adroaldo da Silva. Uma saudação ao presidente, aos colegas vereadores, assessores, secretários, enfim, a todas as pessoas que aqui se encontram. Venho a essa tribuna não para defender ninguém. É tanto que não estou trazendo nada por escrito. Venho falar a realidade e o que realmente a minha mente prevê. Eu não estou, como já falei, não estou para defender ninguém, quero o melhor para todos. Na eleição passada nós perdemos a presidência, eu nunca abri a boca para nada, aceitei todas as decisões, me esperneava em certas atitudes do presidente, mas nunca reclamei, porque ele é que tinha o poder. Então, tem horas que manda quem pode, obedece quem precisa, não adianta, é assim. E também, ouvindo o discurso do vereador Marte, não gostei das suas colocações, porque o vereador Marte, há pouco tempo, tinha 3 cargos de assessores aqui na Câmara. Ninguém nunca tocou nesse assunto. Todo mundo aceitou e teve que engolir. Também me refiro, eu não tenho que esconder de ninguém, de dita público. Sempre que apoiei a Rosane Pedrinho, nunca falei mais mal dela. Vi há pouco tempo pessoas e pessoas abraçadas no rio.
ou estão reclamando. E não estou defendendo o Guido também. Só que eu me sinto mal em situações que até o momento tu é bom, de repente tu não presta mais. Seria isso, muito obrigado. Agradeço pela manifestação por parte do vereador José Adroaldo. Próximo vereador inscrito, vereador Ludwig Conda. Boa noite, presidente, colegas, vereadores e vereadoras. Ouvindo as falas dos meus colegas, também tenho coisas para relatar. Porque há 2 anos atrás, quando eu assumi a primeira vez, fui eleito pelo PSD, houve uma promessa de redução de salário aqui nessa casa, pelo presidente Eduardo Viana, com todo respeito. Foi assinado ofício, tudo, me comprometo. A gente não esquece as coisas, que nem o meu colega Marte falou, a gente não esquece. E isso eu não esqueço, se a gente promete uma coisa, a gente cumpre, ou não fala ou não escreve, mas não atacando nada pessoal contra o vereador Eduardo, antigo presidente. Mas não pensem que o Valdir, que é eleito presidente, eu fui votar nele, ninguém precisa achar que é politicagem do meu lado. Eu nunca fui de cargo. Se eu tenho um cargo, hoje fui líder de bancada, eu tenho um cargo, Angélica Fingler, muito competente, que nem todas são, mas é por causa de ajudar a bancada, que nem o meu vereador, tanto eu como o José Abelino, sempre teve atendimento. Para mim hoje, se eu não tinha cargo, a gente tem que pensar na comunidade, e pensar uma vez não em politicagem. Isso que eu tenho para falar. E ninguém precisa pensar em mim que eu não vou cobrar do presidente se tem que ter redução, se precisa extinguir ou criar, eu vou sempre, se é para votar contra, eu voto contra. Isso pode cobrar de mim, a comunidade pode vir, deve vir, e tem que encher a casa, porque quando nós, aqui, os outros estavam afastados, a casa estava cheia, cobrando de nós, sabe o quê? Redução de salário, isso eu não esqueço. Então eu quero ver a comunidade sempre aqui, não só em dias. Muito obrigado. Agradeço pela manifestação por parte do vereador Ludwig. Portanto, estarei passando os trabalhos para a vice-presidente para que ela possa continuar os trabalhos, para que eu também possa manifestar os assuntos pessoais. Na condição de vice-presidente dessa Casa Legislativa, neste momento, assumo os trabalhos para que o vereador Valdir Wilson possa se manifestar nos assuntos pessoais. Senhora vice-presidente, como hora comanda os trabalhos, demais vereadores, assessores, a comunidade que está saudada. Gostaria eu não, de toda a sessão, estar aqui precisando responder algo que muitas vezes a comunidade sabe que efetivamente o que a gente faz aqui é realmente. Pimenta nos olhos dos outros é colírio. Como já foi frisado, e não quero ser redundante, até o vereador José Adroaldo já respondia ao vereador Marte, que eu estranho que, em primeiro lugar, ele não teve a coragem de efetivamente, uma vez, encarar a candidatura à presidência. Porque eu me lembro em várias oportunidades onde ele dizia: eu vou ser o próximo presidente. Mas ele não sabe que para ser presidente dessa casa, em primeiro lugar, tem que ser transparente,
e sempre trabalhar com maior lisura. E nunca vi 5 votos ser mais que 6. Gostaria eu muito que o senhor tivesse sido candidato na última, não desrespeitando o Avelino, que é um cara que eu considero muito, tem 7 mandatos, mas falando na questão da redundância, né, o vereador José Adalto já falava sobre a questão dos cargos aqui dentro, e a comunidade sabe disso. Ele tinha 3 cargos na mesa diretora. Eu tenho certeza que ele jamais vai negar, até porque é a realidade. Portanto, que com a mudança de sistema que nós estamos tentando implantar aqui nesta casa, onde por isso que eu tive a maioria dos votos, o senhor não terá mais os 3 cargos. Mas eu respeito a opinião. Como eu me lembro que há uns 2 meses atrás, até foi procurado pelo presidente do seu partido, atual vice-prefeito, Alcindo Iser, para ver se havia interesse por minha parte ser presidente pelo seu grupo. Eu dizia na época que estaria pensando se ainda seria candidato, porque já tive a oportunidade de 9 vezes de ser presidente, e com muito orgulho. Primeiro, porque a comunidade me elegeu para ser vereador, e segundo, porque nessas 9 vezes a maioria dos vereadores entenderam que essa seria uma opção. Não sou perfeito, e também perfeito é Deus, mas sempre tento fazer a minha parte com a maior lisura possível. Como numa certa oportunidade até falava para o auditor do Tribunal de Contas do Estado, eu posso errar, mas não por intenção. E como também a questão das economias aqui no nível de Câmara, eu quero só destacar que fui muito indagado a questão da economia, excesso de funcionários, a equiparação salarial, e muito se falava já há muito tempo atrás. Agora eu entro com um projeto tentando fazer uma economia de R$145 mil anual, uma equiparação salarial, redução de funcionários, e ainda não está certo. Eu acredito que esses que acham que não está certo, o dia que eles forem presidente, quem sabe eles possam corrigir essas questões que ora frisei. Portanto, senhora vice-presidente, como eu disse antes, pimenta nos olhos dos outros é colher. E portanto, o projeto está na casa, teremos uma sessão extraordinária, como diz o regimento, em 48 horas, a convocação, portanto será quarta-feira, às 18 horas, aqui nesta casa, e que a comunidade possa participar sim. Eu nunca fugi das minhas responsabilidades. Pode me criticar, não tem problema nenhum. Mas acredito que com essa economia, já também falando com o prefeito municipal, dá o seu espaço, eu tenho a certeza que terá a concordância dos demais vereadores. Estaremos destinando esse valor, esse superávit,
para a aquisição de um veículo para a Secretaria de Saúde. Porque me lembro muito bem que os últimos veículos foram comprados através do Poder Legislativo a última vez que eu fui presidente. Foram comprados os SPIN e, além disso, naquele ano eu consegui uma S10, que hoje ele está na Secretaria de Saúde também, através da Receita Federal. Foram os últimos veículos adquiridos pela Secretaria de Saúde. E, portanto, esse recurso, então, claro que com a aprovação do Legislativo, estaremos destinando essa economia para a aquisição do veículo, para que a nossa comunidade, como foi frisado antes pelo vereador Marcelo, possa ir com mais seguranças aos seus hospitais de referência, que o senhor sabe disso e conhece o que é o trânsito hoje, e eu acredito ser de grande valia o que o Poder Legislativo está fazendo economia para se investir na saúde da comunidade veracruzense. Obrigado. Neste momento, passo os trabalhos novamente ao presidente para que faça as considerações finais. Agradeço, então, a vice-presidente do órgão dos trabalhos para que pudesse manifestar nos assuntos pessoais. E antes de encerrar a sessão, peço ao secretário, vereador Horace, para que faça a leitura da comissão representativa que atuará durante o período de recesso dessa Casa Legislativa. Câmara de Vereadores, excelentíssimo senhor vereador Valdir Justman, presidente da Câmara de Vereadores de Veracruz, Rio Grande do Sul. Os vereadores abaixo firmaram diante da formação da comissão representativa da Câmara de Vereadores Municipal, que atuará durante o período de recesso, informa que a mesma será composta pelos seguintes vereadores: presidente Valdir Justman, MDB; Horst Frederico Schuh, Progressistas; Flávio Daniel Schink, PTT; Eduardo Vanilson Martins Viana, PTB; José Atual da Silva, PST; Ludwig Conrad, PST; Maria de Fátima Gomes dos Santos, PT. Isso é o representativo. Agradeço, então, pela leitura e solicito que faça a leitura da convocação para a sessão extraordinária que acontecerá na próxima quarta-feira. Convocação. Valdir Justman, presidente da Câmara de Vereadores de Veracruz, Rio Grande do Sul, nos termos da Lei Orgânica do Município, convoca os senhores vereadores para a sessão extraordinária. A realizará no dia 16 de janeiro, às 18 horas, no lugar de costume. Na ordem do dia constará a apreciação dos seguintes projetos: A. Projeto de Lei Legislativo número 004/2019, que altera a estrutura administrativa do Poder Legislativo Municipal, cria e extingue cargos e dá outras providências. B. Projeto de Lei número 008/2019, que dispõe sobre a concessão de reajuste dos servidores inativos e pensionistas do município beneficiados pela redação do artigo 40, inciso 8º da Constituição Federal e da outras providências. Projeto de Lei número 009/2019 dá nova redação ao artigo 19 da Lei número 931, de 20 de agosto de 1991, cria e extingue cargos e dá outras providências. D. Projeto de Lei número 010/2019, que cria um cargo de calcideiro e dá nova redação no artigo 3º da Lei número 931, de 20 de agosto de 1991, e dá outras providências. E projeto de lei número 011/2019, que fixa limite de despesa para promoção do Campeonato Municipal de Poste 2019 e dá outras providências. Veracruz, Rio Grande do Sul, 14 de janeiro de 2019, assinado pelo presidente Valdir Justman.
Agradeço então ao secretário pela leitura da convocação para essa sessão extraordinária. E aproveitando o ensejo, desde já indico o vereador José Eduardo da Silva para relator dos projetos que serão apreciados na sessão extraordinária. Tendo em vista que a partir de amanhã, dia 15, estaremos então entrando em recesso e de ter a comissão representativa que irá então dar pareceres aos projetos. Agradeço a presença de todos, lembrando que essa foi a última sessão ordinária do mês de janeiro, tendo em vista que este Poder Legislativo estará em recesso entre os dias 15 de janeiro e 15 de fevereiro. A sessão extraordinária acontece no dia 16 de janeiro, às 18 horas, e a ordinária, dia 18 de fevereiro de 2019, às 18 horas. Com a bênção de Deus, declaro encerrada essa sessão ordinária.